Olá, queridos, bem-vindos a mais uma live com Via Paganos e hoje trazendo mais uma pessoa querida e especial que é o Wagner Périco, que tem uma história com Via Paganos, já foi meu sócio, parceiro, amigo, enfim. E essa semana eu estava conversando com o Wagner sobre muitas coisas que andaram acontecendo na vida dele, né? Nós tocamos algumas ideias bem interessantes e eu pensei, falei para ele, Wagner, sobre isso, sobre essas experiências. Então eu estou adicionando aqui o Wagner Périco. Oi, Wagner. Olá, oi, oi todo mundo que Bem-vindo está ao chegando. nosso tempo. Eu estava aqui comentando que essa semana nós estávamos conversando Uhum, sobre esse processo que você passou na sua vida há alguns meses, né? sim, Muitos todos ficaram sabendo da sua hospitalização, enfim, da preocupação que todo mundo ficou. E eu fui acompanhando não tão de perto, né, porque eu não estava no Rio, mas acompanhando sempre. Estive no Rio de Janeiro para te visitar. E a gente estava conversando essa semana sobre tudo que aconteceu e as suas percepções. A gente acabou falando sobre as suas percepções também do ponto de vista mágico, espiritual, de tudo. E como eu também imagino que tem pessoas que de repente nem conseguiram falar com você nesse período, muita gente escreveu, né? Muita gente perguntava de você. aham. Então eu quis gravar essa live para você falar, para a gente trocar um bate-bola, conversar aquele papo que nós conversamos aqui junto com todos. Então, Cris, em primeiro lugar, é ótimo estar aqui, participando dessa live. Na verdade, a minha primeira live, espero que faça outras lives. Lives, né? Afinal, agora é uma época Que que você seja lives, muito live, né, Wagner? lives pipocam por aí. Foi um período difícil. Eu ainda estou em recuperação, não é uma recuperação rápida, foi uma recuperação lenta. E o que, que aconteceu? Muita gente não sabe, então muita gente pensa que foi uma coisa simples. Não, não foi simples. Eu quase morri, literalmente. Foi. Né? Eu estava completamente normal, não sentia nada antes. E um dia acontece isso, 9 de dezembro, uma dor assim absurda que eu não conseguia aguentar, que eu urrava de dor. Fui levado para o pronto-socorro, depois para o hospital. Fizeram cirurgia de emergência, porque eu tive diverticulite e peritonite. Isso é grave, né? Muito, muito. E é um passo para uma infecção generalizada, né? Uma septicemia. E aí, primeiro resumo disso, depois eu digo das experiências místicas que eu tive lá. Eu tive que fazer 4 cirurgias, eu fiquei quase um mês e meio na UTI. Sim. Sobrevivi, obviamente. Que bom. E aí o problema foi que quando eu saí, quando você fica muito tempo, eu emagreci 15 quilos lá, né? Já recuperei vários. Mas quando você está no hospital, com as pernas muito tempo sem serem movidas, elas param de funcionar. Então, quando eu Sim. saí do hospital, eu não conseguia andar. Absolutamente, minhas Você- pernas não respondiam. E você ficou muito tempo. Eu lembro quando o Alexander me deu a notícia no dia que você passou mal. E ele me contou como é que foi. Eu perguntei. Foi grave, Uhum. porque você não conseguia nem andar, né? Tiveram que colocar você na ambulância. Sim. E eu fui acompanhando junto com eles, né? Uns queridos que, nossa, cuidaram muito de você, o Alexander e a Jane. E a gente sempre procura, mas quando que ele vai ter alta? Quando que ele vai ter alta? Porque isso foi em dezembro, Sim. né? E você ficou até março, Não, não, até março, fevereiro. não, até janeiro, metade de janeiro. Então peguei basicamente um mês e meio, praticamente. Nossa, mas parecia E que a gente é, nunca via quando você ia sair, né? aí eu saí no meio de janeiro e aí foi aquele processo para voltar a andar, porque simplesmente eu não conseguia caminhar, sair da cama, as pernas não funcionavam. Aí fiz a fisioterapia, voltei a caminhar com andador, agora eu caminho de bengala, mas logo também eu abandono a bengala, né?
Claro que a bengala tem um certo charme aí, mas... Como é que você me falou? É uma bengala? Como? Você me Já falou não... assim, não, mas não é uma bengala, Ah, não, sim, simplesmente. sim. É uma bengala de madeira, toda entalhada, né? Já que é pra gente andar de bengala, É vamos uma andar de bengala de bengala. bruxo. É. Aí eu comprei uma bengala assim, aqui dentro do apartamento, porque você sabe, eu moro parte do tempo no Rio e parte do tempo em São Paulo, né? Aí acabou agora, claro, emendou a quarentena com a recuperação. Então no apartamento eu não uso, mas quando eu andava na rua antes da quarentena, aí eu usava a bengala. E aí eu tive uma experiência mística muito interessante no hospital, várias experiências. Eu É... lembro, eu lembro que Oi. quando eu fui te visitar, primeiro que era difícil entrar lá no hospital, né? Hospital Sim. municipal, é tudo rigoroso para entrar lá. E eu e a Edjane preocupadas, querendo te ver e tal. E eu lembro que uma das primeiras coisas que você falou, assim, mas os espíritos ficam vindo aqui falar comigo. Eu já tô cansado disso. É, porque assim, Ficar em hospital tanto tempo já é estressante, né? é, Para uma e, pessoa normal. Para uma pessoa paranormal, deve ser mais ainda. porque a gente já não dorme direito. Porque você fica na UTI, toda hora vem alguém furar você, medir alguma coisa, você já não consegue dormir. A luz já não fica apagada o tempo inteiro. Eles até diminuem um pouco, mas fica acesa. Aí daqui a pouco começa a vir fantasma, simplesmente espíritos. E aí sentam na cama e começam a conversar comigo, começam a contar da sua vida, começam a contar não sei o quê. Foi interessante sob certo aspecto. Teve até um fantasma de um menino que começou a me ensinar magias, que a mãe dele também fazia. E algumas eu até lembro, outras eu talvez, né, um dia volte em projeção lá no hospital para perguntar para ele o restinho que eu esqueci. Olha só, até magia se aprendeu lá. É, muito interessante. E além de pessoas, né, de fantasmas assim, em formas humanas, você vê outras coisas lá, umas coisas estranhas, em formas estranhas, entendeu? É quase como se fossem uns animais, mas não são animais conhecidos, são coisas estranhas, né? E aí chegou num ponto em que eu tive que fazer uma barreira para eles não chegarem, porque chegavam muitos e eu não tinha sossego. Não Eles tinha sossego. percebiam, ou parte deles percebiam que você era bruxo? Sim. Eles percebem quando alguém Sabe, é né? alguma outra coisa. Eles sabem, eles sabem. E eles iam te pedir coisas ou ia tentar falar com você porque você percebia eles? Na verdade, eles chegavam sem eu ficar olhando para eles. De repente, eu estava Ah, assim, tá. Você aí eu via percebia eles ali. aí eu via um sentado na minha cama, aí começava a conversar, aí às vezes até eu pensava que fosse pessoa de lá mesmo, mas aí eu via que não era. E começava a contar da vida, como morreram. E a gente vê muita morte lá, né? Porque você fica internado esse tempo inteiro, daqui a pouco teu vizinho morre, daqui a pouco outro vizinho morre. Enquanto eu fiquei lá, 3 pessoas morreram. Ali, do lado. Então, essa morte, ela começa a movimentar as energias psíquicas, né? Quando acontecem no lugar. Foi interessante também, eu fiz até, com isso quando eu já estava melhorando, eu até fiz praticamente umas consultas lá, que tinha enfermeira que me conhecia dos vídeos, e aí já tinham trazido, isso quando eu já estava quase para sair, já, porque a gente fica Te na UTI, depois reconheceu? passa, me reconheceram. Aí me levaram para a enfermaria, né, normal, saí da UTI, e lá, aí já pedi tarô, já pedi runas, porque aí você já está lá, você não tem o que fazer, você fica jogando runas para as enfermeiras. Nem no Assim. hospital a gente tem paz, né, É Wagner? verdade, é verdade. Essa parte já foi legal. Mas uma coisa que a gente estava conversando, Cris, que é interessante, isso até eu dou uma dica para as pessoas, Uhum. em relação a quando tem alguém hospitalizado, que é o seguinte. Normalmente vocês, quando tem alguém hospitalizado, um parente, um amigo, às vezes as pessoas colocam nas redes sociais um recado assim: meu pai está internado, peço por orações, por que envie energias de cura. Só que aí acontece uma coisa, que eu costumo dar esse exemplo. E imagina uma pessoa que ela esteja perdida numa floresta
né? Talvez até eu faça um vídeo sobre isso. Mas imagina uma pessoa que esteja perdida numa floresta e essa pessoa ficou sem se alimentar bem, sem se alimentar, né? Nem é bem, sem se alimentar, por 15 dias. Comendo assim uma frutinha ou outra, uma raiz, um bichinho que aparece, bebendo o mínimo de água. Aí o que acontece? Quando essa pessoa ela é resgatada, você não pode dar a comida que você daria normalmente para uma pessoa, porque o corpo dela pode entrar em colapso. O que você faz? Você começa a dar primeiro líquidos, depois de um tempo você dá alimentos pastosos, depois você dá sólidos. Então você vai exatamente. Né? No próprio hospital fizeram isso comigo. Aí, a mesma coisa acontece quando alguém está internado. Porque imagina o seguinte, a pessoa está internada, ela está perdendo energia vital. Ela está enfraquecida, ela está... as energias estão se esvaindo. Agora imagina que aquela pessoa que falou no Facebook, que deixou, ou no Instagram, deixou aquele recado para as pessoas ajudarem, aí ele tem assim, 100 pessoas que fazem uma oração. Né, fazem orações para essa pessoa que está internada. Aí você tem mais 50 pessoas que fazem reiki. Aí mais 40 pessoas que fazem magia. É uma overdose de energia. E energia demais pode atrapalhar. E aqui, eu quero deixar claro, eu não estou falando absolutamente contra o reiki ou contra orações. Tudo isso é muito poderoso e ajuda muito. Justamente por ser poderoso. São as doses, né? São as doses. E às vezes, até como você falou, do tipo de energia que você tinha dito. Sim, né? Sim. Concordo com você. Eu também já tinha percebido isso. E primeiro, dar um tempo para restabelecer esse quantum de energia e também o tipo de energia. Porque às vezes as pessoas, uma pessoa que está com perda de energia vital, que é uma energia mais etérica, ela não precisa de uma energia tão sutil espiritual, ela vai precisar repor energia etérica. E mesmo assim, tanto uma quanto outra, numa dosagem, né? Porque ela não ser uma porrada de uma vez. Então, se uma pessoa está no hospital e vem essa sobrecarga, às vezes essa sobrecarga de energia mais atrapalha do que ajuda na recuperação da pessoa. Né? Então, o que é o ideal fazer? Um círculo, uma esfera, envolvendo a pessoa, com um filtro. Esse filtro vai permitir... Uma pessoa faz isso ou todas as pessoas? Não, isso uma pessoa que faz, que, por exemplo, normalmente a pessoa que solicitou isso já pode fazer. Tá? Eu vou até explicar como é que acontece quando a pessoa é magista ou não é. Aí aquela pessoa ela cria um círculo com um filtro, e esse filtro vai permitir a passagem de energia suficiente para que aquela pessoa possa aproveitar na sua recuperação. Conforme a pessoa fique mais forte, esse filtro permite uma quantidade maior de energia entrar. E foi o que aconteceu comigo. Né? Teve gente da Vani, da tradição que eu faço parte, que fez esse círculo à minha volta para que permitisse a quantidade certa, necessária. Porque tinha muita gente mandando reiki, fazendo orações, fazendo magia, tinha muita gente. Sim. E essa energia toda... Mas eu pedi para que fosse o necessário. Mas exatamente, essa energia toda, às vezes, ela dá um baque. Então, você começa, teu corpo começa a descompensar. Né? E então... tem um aspecto também, desculpa te cortar, só para não esquecer. No seu caso, graças aos deuses, até depois eu quero que você fale sobre isso, graças aos deuses, no seu caso, você sobreviveu. Mas às vezes tem casos de pessoas que estão num processo e chegou o momento delas de partir. E se ela também fica com quantum de energia muito grande, dificulta a saída do corpo, né? Ela não parte, às vezes aquela energia acaba segurando a pessoa. Ou seja, energia demais acaba atrapalhando, de uma forma ou de outra acaba atrapalhando. E como que normalmente as pessoas podem fazer esse círculo? Se você é magista quando eu digo mago, bruxo, feiticeiro, ocultista, enfim. Se você é um magista, você pode visualizar um círculo de luz, ou mesmo a pessoa que
que pratica bem a visualização. E aí vai determinar. Você pode determinar, programar aquele círculo, né? Você cria o círculo. Muitas vezes eu digo algo mais ou menos assim, o que não tem que ser minhas palavras. Né? Eu, Wagner Périco, através do meu poder e dos poderes que eu acesso, crio esse círculo de proteção em volta dessa pessoa, com um filtro que permita que somente a energia necessária à recuperação dele atravesse. Conforme fulano de tal se fortaleça, mais energia ele poderá receber. E aí esse círculo ele se adapta, esse filtro se adapta às necessidades dele. Né? Obviamente, toda magia a pessoa vai precisar fazer aquilo de sempre, né? Uma concentração, alteração de consciência, ela pode entrar num transe, todos os processos necessários à magia. E sim, aquela... Oi. Desculpa. Imagina. Inclusive, porque assim, a gente tem N tipo de motivos para uma pessoa estar no hospital. Desde, Sim. realmente, é uma fatalidade, ela está lá, saúde e tal. Ah, ela está lá porque ela teve um ataque espiritual. Ela está lá porque... N motivos. E se um dos motivos for um ataque mágico espiritual, aí essas energias também vão ser necessárias, porque eu acredito que as forças protetoras dela, seja o que for, também vão absorver essa energia e direcionar. E Exato. aí o ciclo acaba tendo também essa função, né? De direcionar e trazer a quantidade necessária para que seja utilizada, não só para alimentar o doente, mas como para alimentar a proteção dele, né? Exato. As forças que protegem. Exato. E aí você tem, por exemplo, quando a pessoa ela não é magista, é uma pessoa comum. Comum, eu digo assim, não pratica nada no ocultismo. O que ela pode fazer? Se ela tem fé, e aí tem que ter fé, ela vai rezar, vai orar, vai chamar por quem ela acredita. Podem ser guias espirituais, podem ser seres mágicos, orixás, deuses. Conforme a sua crença, né? Conforme sua crença. E pedir para que esse ser estabeleça essa esfera com esse filtro para que somente passe a energia que possa ajudar a pessoa. Agora, diz uma coisa que não quer calar. Você teve alguma experiência, alguma EQM? A gente já conversou sobre isso, mas vamos lá. EQM, e como que ficou também as suas crenças, né? A sua relação com a sua espiritualidade nesse período, porque você realmente quase morreu, foi muito grave, né? Você fez várias cirurgias, enfim, tomou anestesia, a gente ficou muito preocupado porque a gente não sabia o que ia acontecer. E aí, como é que foi esse lado, né? Meio com o pé ali, quase do outro lado. Num primeiro momento, eu fiquei... Você fica um pouco revoltado com a espiritualidade. Porque você fala assim, nossa, por que eu? O que houve? Somos humanos. Aí você começa também a tentar descobrir se foi um ataque mágico. Né? Foi um ataque mágico? Isso é a primeira coisa que as pessoas me perguntam. Foi ataque mágico? Aí a gente... Óbvio, lá dentro eu não podia investigar isso. Essas coisas eu fui tomando mais consciência conforme foram passando os dias. Né? No começo eu não tinha consciência de nada. Mas pessoas que eu confio investigaram, e depois que eu saí do hospital eu investiguei também, não acusava ataque mágico. Tá? Não acusava. Obviamente, às vezes, algum resto de alguma coisa. Você tem certos... Do mesmo modo que você tem doenças oportunistas, que quando uma pessoa está com a imunidade baixa, vem, certas energias que podem rondar você, elas podem penetrar quando você cai. Então, você está mais fragilizado, né? Mas nada que uma limpeza energética, uma coisa assim, não possa lidar com aquilo, né? Mas não dá para considerar que foi ataque mágico ou uma outra energia que acabou entrando. Mas aí depois, isso lá no hospital mesmo, eu tive minha DR com os deuses também, né? Aí eu fui negociar a minha vida. Então eu começava assim, olha, se vocês me deixarem voltar, aí a gente pode pensar que... Aí eu começava a pensar, bom, deixa eu ver minha trajetória. Tá, isso aqui, tá, eu posso melhorar, isso aqui eu posso...
Mas aí eu vou precisar também da ajuda de vocês, eu preciso que isso se resolva. Não posso ficar... Porque chega um ponto que é muito cansativo no hospital. Que você é tão furado, é tão levado para a sala de cirurgia. Eu fui 4 vezes para a sala de cirurgia, aí você faz tomografia, e faz isso, e furam, e pegam, e não sei o quê. Que você se cansa muito. Imagina. Então, aí eu negociava com os deuses, ó, vamos parar com isso, tá? Vamos parar com isso, porque tem... O Guilherme falando, É, deuses, vim para ganhar. Foi bem isso, né? eu Vim para ganhar. eu fui barganhar mesmo a minha vida. Falei, olha, porque mesmo os oráculos davam isso. Os oráculos de amigos davam às vezes que assim, nossa, o Wagner vai morrer. E aí melhorava. Aí daqui a pouco, numa outra jogada, dava. Então oscilava muito as tendências do jogo. Então ninguém sabia, Sim. na verdade, se eu ia morrer ou viver. E aí eu fui negociando, falei, olha, tá bom, então, ó, quando eu sair, eu preciso de um tempo para me recuperar, aí eu posso fazer uma série de coisas, tá? A gente faz aí uns rituais, faz algumas coisas e tal, faz parte do contrato, né? Então, tudo bem. E eu já recebi até recado depois. Teve gente que me falou assim, olha, eu estava no astral, e aí uma bruxa veio me dar um recado. E ela falou assim, fala pro Wagner que ele vai se livrar dessa, mas ele tem que fazer tudo o que ele prometeu nessa barganha aí, nesse acordo. Aí ela falou pra mim, eu falei, tudo bem, não tô sabendo, preciso... Claro, não é nada assim do outro mundo, tá? Não vou ter que fazer coisas assim absurdas. Mas o que acontece? Às vezes, certas atitudes ou certos rituais, certas coisas que você faz em relação a uma deidade, em relação a uma tradição, você fixa mais aquela energia. Você vê que, por exemplo, Hecate mesmo, quando começou a ser trabalhada pelos pagãos, às vezes trabalhada de forma errada, muitas vezes de forma correta, mas o fato de Hecate ser trabalhada abriu uma visibilidade para ela gigantesca, que provavelmente não tinha tanta visibilidade assim no passado. Não estou falando na época da Grécia, eu estou dizendo há 50 anos atrás, 100 anos atrás. Você só tinha grupos que cultuavam Hecate, mas ela não era tão cultuada assim por todo mundo. Sim. E apesar das pessoas errarem, muitas vezes elas erram tentando acertar. Né? Ninguém faz errado só porque quer. A pessoa tentou ter uma informação, às vezes teve uma informação errada, a gente sabe como são sites, tem sites com informações corretas, sites com informações erradas. Mas essa visibilidade de Hecate se deu a que certas pessoas chaves, vamos dizer, certas pessoas na mídia começassem a lidar com Hecate de um modo que outras pessoas vissem e se inspirassem. Né? Então, muitas vezes as coisas que eu combinei, que eu tenho que fazer, tem a ver também com isso. Lidar com deidades, de um modo que a energia dessa deidade se espalhe mais. E se espalhe mais não é necessariamente fazer publicidade, mas a partir do momento que você faz uma magia, faz um ritual, aquela energia daquela deidade ela já se espalha um pouco, entendeu? Desculpa. Não, então, assim, cada vez que a gente faz um ritual e a gente tem uma questão que, de certo modo, me atrapalha e provavelmente atrapalha você e uma série de pessoas conhecidas, que é o seguinte, a falta de tempo. Né? Muitas vezes a gente acaba dando aula, fazendo consulta, cuidando de um grupo, mas nas nossas práticas pessoais, às vezes, você tem que espremer aqui o tempo para conseguir. Né? Então, uma das coisas que eu combinei com os deuses foi que eu conseguiria mais tempo no meu próprio culto pessoal a eles, porque estava ficando muito colocado assim, quando sobra um espaço eu vou lá e faço algo.
E não é assim que funciona um sacerdócio, né? Você tem que ter um tempo. Na verdade, o sacerdócio ele implica justamente que o tempo ele apareça conforme você esteja alinhado com aquela divindade. Mas a gente vê que nessa correria do dia a dia, nessa globalização, que você corre, você faz, não sei o quê, e aí tem aparelhos, e você tem que fazer uma série de coisas, e a gente fica viciado em Facebook, em Instagram, em Twitter, e quando você entra para ficar meia hora, você fica 3 horas, que se poderia fazer outra coisa. Então, esse tipo de organização e distribuição melhor do tempo foi uma das coisas que eu negociei. Eu lembro quando eu te visitei e uma das primeiras coisas que você falou foi dos fantasmas e a segunda coisa que você me falou foi sobre o tempo e o quanto a gente gasta da vida preocupado com o dinheiro. Não que o dinheiro não seja importante, a gente sabe que é importante, a gente tem conta para pagar. E eu lembro que você estava muito reflexivo, né, sobre várias coisas. E você falou disso, da questão do tempo, da gente aproveitar o tempo da vida. Sim. Inclusive com relação aos deuses, com relação à nossa espiritualidade. E eu também, quando você estava hospitalizado, procurei ver e sentir que processo que era esse, né? Eu acho que eu nem comentei com você. Eu lembro que eu senti algo muito forte em termos de aprendizado, mas também de merecimento. Que o resultado ia ser conforme também o seu merecimento. Existe uma coisa que é a fluidez, né? Eu sempre digo que é assim. Eu sempre tive um recado dos deuses que eles me falavam assim, a vida inteira, para eu me preocupar com a minha espiritualidade. A partir do momento que eu me preocupasse com a minha espiritualidade, o restante viria. Porque eu estaria conectado e o restante simplesmente aconteceria. Quando começou essa onda de quarentena, tudo mais, né? Cursos presenciais acabaram sendo suspensos, alguns se transformaram em cursos online, mas todo mundo, de todas as áreas, ficou assustado como é que eu vou sobreviver dentro da quarentena, em que as pessoas elas têm medo em relação a dinheiro, têm medo de uma série de coisas. Mas a gente percebe que quando você tem fé em si mesmo, primeiro, e fé em algo, e aí depende a fé de cada um, você se alinha. E quando você se alinha, você começa a reverberar e as coisas acontecem. Então, por exemplo, eu criei cursos novos, esses cursos foram muito procurados, e eu comecei a perceber, e eu não fiz praticamente nada para divulgar. E fiz um ou outro flyer, uma coisa assim, divulguei pouco. Mas você percebe que você percebe que as coisas fluem. Então, uma grande dica para todo mundo é, primeiro, confia em você mesmo. Confia no seu talento, confia na sua magia. Confia nos seus deuses. Se conecta a esses deuses. Se conecta, eu não digo para se conectar de uma forma subserviente. Porque a gente também tem que brigar com os deuses. Né? Na minha DR no hospital lá, eu falei muita coisa que é impublicável aqui. Mas a gente briga com os deuses, a gente discute. Mas ao mesmo tempo você confia, né? Exato. É uma fé que é aquela coisa que a gente briga com pai e mãe. Que a gente briga, mas a gente ama e a gente confia. Né? Pô, eu tô aqui. Porque assim, numa situação dessa, não tem como você ficar super zen só. Você vai ter que arrumar alguém para fazer uma DR. E ao mesmo tempo, sim, na bruxaria, na magia, a nossa fé não é uma fé cega. Né? Ela é uma fé embasada numa relação. E numa relação que a gente alimenta, que a gente cativa durante muito tempo. Seja bruxo, mago, feiticeiro, enfim. Principalmente sacerdotes. Né? Então, a gente, não é porque a gente é sacerdote, sacerdotisa, e a gente tem um culto a uma divindade que a gente diz amém, e a nossa fé,
é uma fé que não é uma fé cega, porque a gente tem essa relação. Claro que tudo sempre muito respeitosamente, mas a gente tem uma relação inclusive, de questionar. Eu achei muito interessante quando você colocou, quando você me contou, que ao mesmo tempo você ficou com bronca deles, pô, como assim eu tô aqui? E ao mesmo tempo, assim, olha, o que vocês podem fazer por mim, Sim, né? Então, exatamente. isso é uma relação, né, É, profunda. e quando você está conectado, é que nem quando eu digo assim, uma pessoa, vamos dizer, uma pessoa, um praticante de magia, que tenha contato com os deuses, que tenha contato com a natureza. A gente lembrando que no passado, bruxos não sabiam, eu não estou falando alguns poucos, mas a maioria dos bruxos que viviam nas vilas, que não sabiam nem ler nem escrever, então eles não sabiam de astrologia para saber qual era o melhor momento para fazer um encanto, eles não tinham tabelas, eles não tinham nada, mas eles estavam conectados à natureza, então eles sentiam o fluxo de quando fazer algo, né? Eles tinham esse instinto afiado em relação à natureza. Então, uma pessoa normalmente que se perde na mata, ela se perde porque é ela e a mata, como coisas separadas. Mas quando essa pessoa percebe que ela é um animal, e a gente é animal, a gente tem instinto animal, e você, quando se conecta aos seres mágicos, seja da natureza, seja de uma floresta, seja de onde for, se você estiver numa mata perdido, você consegue se conectar e se localizar, porque você é um bicho. Você E está inserido ali, né? você Você está se faz inserido. parte, né? Mas quando você realmente está conectado à natureza, e aí a própria natureza guia você, os seres guiam, você tem contato, você não está sozinho numa floresta, não é você contra a floresta. Você é a floresta. Quando você é a floresta, você sabe para onde ir instintivamente. Óbvio que a gente perdeu esse tipo de conexão. E restaurar é um dos processos da bruxaria hoje em dia. Restaurar essa conexão nossa com a natureza, que não precisa somente ir na mata, porque Sim. apesar de não parecer, isso aqui também tem magia à nossa volta. A natureza é tudo, né, que faz parte. Nós estamos inseridos na natureza, nós somos Sim, natureza. sim. Eu falo isso muito também da minha jornada de bruxaria, que a gente se fragmentou, né? A gente não se sente como parte da natureza e isso reverbera para o todo, porque a natureza não é só o verde, né? Não é só a mata. A natureza é tudo que nos cerca, o céu, né? Os planetas, a nossa natureza interna, e nós perdemos a conexão dessa natureza externa com a nossa natureza interna. A gente se sente um ser à parte. Sim. E isso vale para a relação com o divino, né? Sim. Outra coisa que aconteceu comigo que foi muito interessante e me ajudou muito em alguns momentos no hospital, que eu fiz projeção astral e saí do corpo. Então tinha horas que o corpo doía muito, em que a cirurgia, eu não conseguia me mexer. Teve um momento que foi um dos momentos difíceis, quando eu fui entubado. Ser entubado é difícil. Você não consegue falar e você é amarrado. Nossa, Wagner. Você é amarrado. Porque como aquilo incomoda, aquele tubo enfiado em você, que você não consegue... A tendência, quando você começa a acordar da anestesia, e mesmo depois, é você a querer arrancar aquilo. Né? Porque aquilo dói, você respira, mas ao mesmo tempo não consegue falar e ser entubado é uma coisa muito, muito, muito difícil. E você está amarrado, e aí para aguentar aquilo, eu comecei a me projetar. Né? E é um recurso que também é interessante. Aliás, projeção astral para quem está em quarentena na casa e tem que ficar de quarentena, tá? Não é para sair. A não ser em projeção astral. Aí vai Só no no corpo astral. astral, o corpo físico fica em casa. Exatamente. Enquanto o corona não for astral, a gente está seguro.
A não ser que o corona também saia em passeios astrais, mas enquanto não sai, a gente vai passear Não, no não é astral. essa a ideia. Isso é uma coisa que ajuda bastante, porque eu sei que as pessoas que não estão acostumadas, até aí, como eu já fiquei aqui por causa da recuperação, junto à quarentena, e eu me acostumo fácil com uma série de coisas. Mas eu vejo gente ficando enlouquecida dentro de casa, a pessoa não aguenta. Então, um dos recursos, além da prática de magia, é a Sim. prática da projeção. E você se projetava, mesmo sem querer, você se viu projetando, mesmo sem querer, e depois aí você Não, começou a se projetar voluntariamente. foi voluntariamente. Foi Foi. voluntário. Principalmente na parte que eu não aguentava ficar amarrado. É muito ruim você ser amarrado. É muito ruim. E você fica com aquilo, e aquele negócio te incomodando, simplesmente você tenta se mexer e não consegue, que você está amarrado. E aí eu pensei assim, não, calma, calma, respira, se projeta. Aí eu peguei, saí do corpo, fui pro astral, teve um momento que eu fui visitar meus pais na minha casa, então esse tipo de coisa eu acabei fazendo, né? Isso eu não lembro agora se foi em abril, não, abril, se foi em dezembro ou se foi em janeiro. Como você não tem relógio, não tem nada, fica meio confuso, né, o momento que as coisas aconteceram. Sim. E você saiu, né, de uma situação onde você ficou muito tempo em hospital. A gente sempre pensa muito na nossa vida, né, quando a gente passa por experiências assim. E logo em seguida, então, para você que agora está em quarentena, isso para você não é nada, né? Porque estar em Não, casa tranquilo. é a melhor coisa que podia te A acontecer única coisa que depois. eu lamento é que eu tinha planejado voltar para São Paulo agora no Sim, começo de abril e as empresas cancelaram os voos. sim, Mas tudo bem, já que tem que ficar, eu tô aqui. sim, sim. E, e o bom, falando um pouco da sua recuperação, né? Você passou por uma situação bem crítica, a tua saúde, como que ela tá? Ela já se restabeleceu? Não, Você ainda teve não. que ter alguma alimentação? Como é que tá? Como eu tive diverticulite, eu tenho que seguir uma dieta. Em relação à diverticulite, ainda não, porque eu preciso fazer alguns exames que eu não posso fazer agora por causa da quarentena. Depois, para saber se ainda teria algum divertículo, né? Fazer uma colonoscopia. Então, isso vai ficar mais para frente, porque se tem divertículo, você sempre tem que tomar cuidado, porque uma alimentação errada pode prejudicar mais. Pode dar tanto uma crise fraca quanto uma crise aguda, que foi a que eu tive. Aí eu tenho que ter essa dieta, dói ainda, né? A cirurgia dói, tem dia que dói mais, tem dia que dói menos, mas ainda dói. É uma recuperação lenta, uma recuperação que leva uns 6 meses. Mas eu já estava liberado pela médica, tanto para voar para São Paulo, quanto para poder fazer curso, atendimentos, esse tipo de coisa. Então, em questão disso, eu estou liberado. Tem uma série de coisas que eu ainda tenho restrições. Em relação a carregar peso, em relação a... Já dá para namorar, Wagner? Oi? Já dá para namorar, Wagner? Não, não dá. Nem na quarentena. E nem depois da Mas é quarentena, coisa por enquanto, não. quarentena, né, Wagner? Não, e nem depois da quarentena, porque por enquanto ainda dói, né? De repente a pessoa vem mexer assim e já... Um jeitinho. Tem que ser com muito jeitinho. Ai, Wagner, você é uma figura. Que bom. Mas Eu... Ah, foi uma fala. experiência assim. As pessoas dizem, né? Claro, obviamente. No futuro você vai rir de tudo isso. Eu diria que eu vou rir de tudo isso. Mas, obviamente, toda experiência ela tem uma parte que você aproveita.
né? Estar perto da morte faz você repensar muita coisa, porque tanta gente morre, aí você fica assim, ué, por que eu cheguei tão perto e voltei? Foi por causa da minha negociação? Foi porque as pessoas mandaram energias para mim? Foi pelo quê? Na verdade foi por tudo, né? É um conjunto de coisas. Foi minha própria energia, foi a energia que mandaram, foram os deuses que me ajudaram, foi todo esse tipo de coisa. É, Mas é uma e tem também experiência a assim de questão. mudança, né? Você é um ponto, é um turning point da sua vida. Sim, sim. E tem uma coisa também que eu lembro que a gente conversou quando eu estive no hospital, que tem coisas que acontecem meramente causa e consequência, porque às vezes a gente, na correria, eu e você, a gente sabe que a gente tem nessa vida corrida, ou a gente procura deixar isso no passado, de não ser tão corrida assim, e a gente Sim. sabe que também a nossa saúde, às vezes, a gente come qualquer coisa, a gente come qualquer hora, né? A gente pensa nisso depois, a gente vai no médico depois. Quanta, quantas vezes, tanto eu quanto você, a gente fazia um evento no sábado, saía do evento, ou pegava ônibus, ou pegava um avião, viajava de noite, porque tinha no dia seguinte aula para Gente, começar, 10 da sim. manhã, e a gente chegava uma hora antes, quando pegava ônibus, uma hora antes quando vinha para o Rio, uma hora antes Sim. da aula, correndo, a gente não dormia, não comia direito, fazia um monte de coisa. Passamos Isso isso juntos, né? várias vezes, entendeu? E eu também fiquei pensando, né? Assim, eu sempre tive esse olhar, mas também da correria da vida, mas depois eu vou ver isso, depois eu vou ver isso, depois eu Sim, vou ver isso. sim, E quando eu te visitei, que eu vi você falando isso tão seriamente, ainda mais você, né, que era ainda mais desligado com essas coisas, e eu falava assim, não, gente, realmente são coisas que, lógico, a gente tem que correr atrás, a gente tem um boleto para pagar, mas mas a o gente tem quanto que a gente viver se também, né? perde nisso tudo, né? Você tem que viver também, você tem que aproveitar a vida, você tem que passear, você tem que fazer umas coisas que na correria de curso, de atendimento, de viagem, lazer era uma coisa que, imagina, você era uma lenda urbana, né? Sim. Aí agora não, agora é uma das coisas que assim que sair da quarentena e tudo mais, eu quero voltar a ter lazer, eu quero trabalhar porque eu gosto, eu adoro dar aula, né? Eu amo dar aula, mas eu também quero a parte de lazer. Isso é um dos acordos que eu fiz também. Falei, olha, eu vou voltar, mas eu quero isso aí. Quero passear, quero fazer as coisas. Quero mais prazeres, né? Eu até entendo, Exatamente. tanto eu quanto você, e a gente trabalhou muito tempo juntos, e a gente trabalha agora como parceiros também, mas antes ainda mais, a gente também se joga nisso porque a gente gosta muito, né? A gente tem a Sim, oportunidade de fazer o que a gente gosta. Mas é claro que a gente também tem os compromissos, como todo mundo tem. E essas preocupações, às vezes, tiram de nós outras coisas, né? Que eu acho que são reflexões que todo mundo faz quando passa por experiências assim. sim. E para que a gente não passe por isso, né? Que a gente se conscientize antes. E que, por vezes, essas situações acontecem porque a gente deixou acontecer também, Sim. né? Existe uma parte Somos física. responsáveis por isso também, Sim, sim. né? Nem tudo que acontece, às vezes as pessoas colocam assim. Mas eu sempre dou um exemplo bobo, que uma vez uma própria deusa me deu aquele exemplo e eu gosto disso. Eu estava com um chaveiro de. Eu não lembro se era turmalina negra, acho que era. Era o chaveiro de turmalina negra e um dia eu vou pegar o chaveiro e ele se espatifa na minha mão. Aí eu pensei assim, nossa, ele absorveu energia negativa e quebrou. Só que eu já tinha contato com os deuses. Quando você sabe quando a gente começa a ter contato, você ouve, né? A voz dos deuses. E aí eu fiz uma projeção, fui falar com uma deusa, falar com Mardol, para saber de onde tinha vindo aquela energia negativa. Ela falou assim, não teve energia negativa nenhuma. Esse chaveiro, essa pedra já tinha uma fissura.
Conforme todo mundo mexe no chaveiro, a fissura foi crescendo, simplesmente quebrou na mão de alguém e quebrou na sua. Não aconteceu absolutamente nada. Aí você gosta porque fala assim, nossa, que legal, a deusa não deixou eu viajar. Né? A mesma coisa, uma vez eu tive de vez em quando acontecia isso. Eu tive um sonho, um pesadelo. E nesse pesadelo, eu achei que fosse uma premonição. Sabe aquelas catástrofes, aquelas desgraças que acontecem com a mãe da gente, com o pai, com não sei o que você acontece. Você levanta, se acorda e fala, nossa, tá, meus pais vão morrer. Né? Eu tive uma premonição. Aí eu fui me projetar e falar também. Foi com Mardon. Essas coisas sempre são com Mardon. Aí ela pegou e falou assim, não, isso não é premonição nenhuma. Você comeu demais, exagerou na comida, e isso foi só um pesadelo. Adorei Mardol. Não, ela, às vezes, por exemplo, o que ela me ensinava? Às vezes eu ia sair, teve uma época, quando a gente começa também, a gente tem nossos pingentes, anéis de proteção, todo aquele aparato, quase uma armadura que a gente usa. O kit Aliás, bruxo. hoje eu estou usando uma fênix em relação a ter sobrevivido, né? Ai, que show, que fofo. Da cirurgia. Bom, Super. aí sempre eu saía, eu estava no começo da carreira de bruxo, e eu tinha meu pentagrama, e eu não saía de casa sem meu pentagrama, porque eu pensava assim, nossa, se eu sair sem meu pentagrama, alguma coisa ruim vai acontecer. Eu tenho que estar com a minha proteção. Aí ela pegou e falou assim, você vai ficar 1 mês sem usar esse pentagrama. Aí Olha, eu deixei de usar e comecei a perceber que sim, símbolos de proteção são importantes, obviamente, principalmente quando a gente está sendo ameaçado, tem talismãs, tem amuletos, tem símbolos. Mas também você tem que entender que o bonito da história é você, né? No sentido assim, não tá só no talismã, né? exato, Senão você delega o seu poder a um talismã. sim, você também tem que ser capaz de se proteger sozinho, você cria círculos à sua volta, que é uma das coisas que eu falo para os meus alunos. Você não tem que aprender magia só com vela, incenso, cristais, ervas. Por quê? Porque você não vai ter essas coisas em qualquer lugar. E você tem que saber se virar e fazer magia na praça de alimentação de um shopping. Sim. Né? Eu tinha planejado com os alunos aqui de São Paulo não, aqui do Rio, para a gente passear num shopping e fazer magias envolvendo as lojas, envolvendo ali na praça de alimentação, com o material que tem ali disponível. E você consegue fazer muita magia com qualquer coisa. Não só com instrumentos que habitualmente a gente usa. E o que eu achei interessante até da gente conversar, além de você falar de você, das pessoas te verem, saberem de você, como você tá, é essa questão da magia no dia a dia, de a gente usar a magia nesses momentos da vida quando a gente mais precisa, Sim. né? Você que passou uma situação, né, de vida e morte, eu uma vez, eu não passei, graças aos deuses por enquanto, nenhuma situação tão grave assim. Deixa eu contar uma coisinha que eu fiz, só um parênteses, antes que eu Claro. esqueça. Eu estava, disso da gente aproveitar o que tem, eu estava lá na cama, no hospital, e vinham algumas pessoas me visitar. Aí eu peguei, veio uma magia para mim, o que eu fiz? Eu peguei gaze, que tinha ali do lado, fiz um boneco com a gaze, cabeça, bracinhos, pernas, fiz um boneco com a gaze, né? Peguei meu cabelo, pus no meio do boneco, veio uma pessoa me visitar, eu falei, você vai queimar esse boneco com tal erva para que eu melhore. A pessoa levou, entendeu? Mas eu fiz o boneco lá, então a gente adapta ao que tem. E essa coisa, assim, às vezes eu vejo as pessoas falarem, porque o hospital tem energia ruim, lugar tem... Mas lá também tem as forças que ajudam, né? Sim. Então a gente tem que saber trabalhar magia, espiritualidade em qualquer lugar, em qualquer situação, não é só na frente do altar, Sim. né? O hospital também tem energias boas. Ah, mas lá é mais denso porque tem sofrimento? Sim. Mas lá também tem seres que ajudam, né? E eu lembro uma vez que meu pai acordou caiu da cama, ele
teve uma hemorragia gástrica, ele vomitava jatos de sangue, e aí chamamos o SAMU, fomos eu, minha mãe e meu pai para o hospital, e o médico falou, olha, se ele vomitar assim mais 2 vezes, ele morre, porque o corpo não aguenta a perda de sangue, né? E a gente tinha que ainda para um outro hospital, porque esse hospital não tinha os equipamentos necessários. E naquela hora, o que eu tinha, porque eu dependia dos outros, eu dependia da ambulância do outro hospital para chegar, e não sabia se meu pai ia aguentar. Então, nessas horas, o que a gente faz? Além de rezar, né, conectar com os deuses e fazer magia. Sim. Então, como ele estava perdendo sangue, eu comecei a puxar a energia vital da terra ali, e ele ficou numa parte do hospital que tinha mais uma criança de 4 anos que estava entrando em óbito do lado dele, e aí eu puxando a energia da terra, puxando a energia vital, doando, né? Imaginava pela coluna, né? Ele recebendo pela base, pela Kundalini, para segurar o sangue que ele estava perdendo. Ao mesmo tempo, a criança estava entrando em óbito, o pai sozinho lá e o enfermeiro de qualquer jeito falando, olha, morreu. E assim, sabe? Eu falo assim, gente, que cuidado, que tato, né? E aí eu até saí para tentar conversar com esse senhor, né? E aí o cara falou, não, olha, entrou em óbito, senhor, por favor, daqui vai até ali, preenche um formulário, uma criança deitada ali do lado. Gente, né? E aí eu falo, gente, que mundo é esse? Aí eu já fiz o encaminhamento ali daquele espírito, ao mesmo tempo doando energia vital etérica para o meu pai, pedindo para os deuses para essa ambulância chegar logo e tentando conversar com um senhor que o filho entrou em óbito. Enfim, então nessas horas, né, a magia que a gente aprende em sala de aula, eu e você que ensinamos, não é só uma teoria para uma prática ali, para uma necessidade do dia a dia. Claro que é também. Mas a gente tem que saber usar isso, principalmente nesses momentos que a gente mais precisa. Sim. Sim. E não deixar também a nossa fé abalar ao ponto da gente lançar a mão disso, da gente simplesmente deixar isso de lado. Sim, e você sabe que, por exemplo, e também perceber, quando você tem sorte, apesar de algo ruim acontecer, existe a sorte. A sorte, eu digo assim, por exemplo, eu passei mal e estava aqui. E tinha gente que pôde me levar para o hospital. Pensei isso. Numa época que tinha crise nos hospitais do Rio. Sim. Foi naquela época. Para o hospital público, né, Wagner? Eu fui para o hospital público, e o Miguel Couto, né, que me trataram super bem, não faltou nada. E eu fui internado, não tinha vaga, a vaga surgiu. Eu fiquei esperando surgir vaga, que eles chamavam de vaga zero. E imagina se eu estivesse vindo de ônibus para o Rio e tivesse passado mal no meio da viagem de 7 horas, que é São Paulo para o Rio, passado lá no meio, sabe? Aqui não, aqui teve gente que ficou do meu lado, que ia todo dia, né? A Liane ia todo dia me visitar, o Alex ia todo dia, eram pessoas que entravam em contato com os meus amigos ou com clientes para avisar que eu estava passando mal. Então eu tive todo um amparo. E eu não posso reclamar da sorte, absolutamente. Eu tive muita sorte mesmo. Eu soube de tudo como aconteceu, o Alex me contou, sabendo da sua rotina, sabendo, mesmo se você estivesse na casa dos seus pais, Sim. Ia ser mais difícil. Sim, meus pais têm, minha mãe tem 85, meu pai 89. Né? Agora, isso também eu já dou uma dica para as pessoas que estão em casa nessa quarentena, que é assim, além de vocês praticarem magia como um exercício, pratiquem algo, por exemplo, quantas pessoas, justamente por serem obrigadas a ficar em casa, quantas brigas estão acontecendo? Quantas pessoas estão irritadas na sua casa? Faça magia para melhorar essa energia, para que haja harmonia, já que tem que haver o convívio. Faça magia para proteger aquele seu amigo, aquele seu parente que está em outra cidade, né? Eu faço magia aqui para proteger meus pais, que estão em São Paulo. Você não os viu ainda, né, Wagner? Não.
Minha mãe veio até 2 vezes me visitar no Rio, mas meu pai eu não vejo há 4 meses. Desde que isso começou, eu estou aqui no Rio há 4 meses. Então, no começo eu não podia por causa da recuperação, não podia viajar. Agora que eu estava liberado, teve a quarentena. Mas vamos ver como é que vai ficar. Em breve, espero poder ir para São Paulo. Vamos ver. Seja breve, É, Wagner. é. Adorei, adorei, adorei. Adorei esse bate-papo, adorei Também estar gostei. com você nesse bate-papo, de verdade, de coração, você sabe disso. E acho muito legal a gente também, através dessas experiências, das suas experiências, um pouquinho que eu falei das minhas, colocar a nossa prática, né? E Sim, passar para as pessoas o que elas podem fazer. Porque a gente não ensina, não querendo falar ou fazer marketing, não é isso, mas a gente ensina a arte, não é só por uma questão conceitual, né? A gente vive sim. a arte da magia, a arte da bruxaria, da feitiçaria, são coisas da vida, da nossa forma de viver. E principalmente quando a gente passa por situações difíceis como essa. A arte, na minha vida, sempre foi um suporte, sempre foi algo que eu acreditei. Claro que isso depende de nós, da nossa força, da nossa dedicação, mas que ela tem que estar ali do nosso lado, né? Os Sim. deuses, a magia, o nosso É, poder mágico, o nosso é, poder bruxo. a magia, a bruxaria, ela tem que ser 24 horas por dia na nossa vida. E não de um jeito fanático, porque é isso que eu Sim, falo. Eu vou, às vezes, ter uma reunião social, quando tinha, né? Aqui antes da quarentena. Eu não vou ficar falando de magia o tempo inteiro, porque para pessoas que não são do nosso mundo, vai ser chato. sim, Então, mas o fato de não falar, e tá certo não falar o tempo inteiro com todo mundo, mas é você viver a magia, é viver magicamente. E aí você começa, tudo que você faz adquire uma conotação mágica. Você vai tomar banho, você já pensa que a água está limpando as energias prejudiciais e depois a água energiza você. Eu não consigo tomar banho sem pensar nisso, entendeu? Já é automático. Se você já vai lavar as mãos, já pensa que aquela água está levando embora as energias prejudiciais que você pegou na rua ou pegou em algum lugar. Então, as coisas começam a ficar tão automáticas que é o viver magicamente. E isso te conecta ao ser, todo. né? É o Sim, ser bruxo ou sim, mago, e não é estar só. sim, sim. É aí que tem força, né? Mas foi ótimo estar aqui, conversar com você. Depois eu vou ver as mensagens que as pessoas puseram, porque eu não enxergo daqui, não sei o que escrever. Mas depois eu prometo ler. Sim, E, enfim, bom estar de volta vivo. Né? isso aí. Muitas lives, né? É, A live. Vamos fazer ainda outras lives, Wagner sim, Pérez falando sobre outros temas, que esse é só o primeiro desse momento seu de renascimento, né? Acabou de vir sim. aí Momento Fênix. do renascimento de É, Fênix, né? E, e vamos então fazer daquilo que você falou, né? Que você comentou com os deuses, praticar a sua arte, ensinar, que é o que sim, você sabe fazer muito bem. Estamos sim, todos felizes que você está bem, né? E assim que você vier para São Paulo, vamos combinar algo, que já tem gente perguntando quando vai ter seus cursos presenciais, enfim, mas adorei esse bate-papo também. e a gente possa então ter levado aí para vocês todos uma mensagem né, que seja útil e que a arte esteja aí presente dentro da crença e da forma de cada um conceber, né, o caminho mágico, o caminho da fé, o caminho da espiritualidade, como cada